Fala, nono ano, tudo bem com vocês? Agora vamos à nossa correção da tarefinha de quarta-feira e para o nono ano B, a tarefinha de hoje mesmo, na nossa última aula, né? Então é o seguinte, propus para vocês o exercício do livro, tá? No livro eu vou mandar a foto da resolução para vocês e os do roteiro vou mostrar a resolução aqui no nosso vídeo, tá bom? Primeiramente, o exercício de número 62, ele fala assim: qual é o valor da expressão 1 sobre 1 menos raiz de 2, menos 1 sobre a raiz de 2 menos 1? Então, esses exercícios são relacionados ao terceiro caso, tá, da racionalização de denominadores, que está no vídeo da aula de quarta-feira e dessa aula aí para o nono ano B, né, que você deve assistir hoje. Então é o seguinte: qual é o valor dessa fração aí, dessa subtração de fração? Primeiramente eu vou calcular isso daqui separado. Vamos fazer por partes, acho que vai ficar mais fácil para vocês. Então eu vou simplesmente calcular assim, ó, quanto que vale essa primeira fração. Se você quiser colocar na expressão ao mesmo tempo, pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Mas eu vou facilitar aqui a vida para ficar mais organizado. Primeira coisa, como que a gente racionaliza o terceiro caso? Quando você tem esse número desse modelão aqui embaixo. A gente tem que multiplicar pelo que eu contei para vocês, que nós chamamos de par conjugado aqui do denominador. Qual que é o par conjugado de 1 menos raiz de 2? É sempre 1 mais raiz de 2. Você tem que lembrar que você tem que escrever o número de baixo, porém trocar o sinal do meio, quando ele está composto assim, em uma parte irracional e a outra racional, tá? E você vai multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Porque aqui, na verdade, a gente está multiplicando por uma fração, de tal forma que essa fração seja 1. Ok? E aí vai aparecer o seguinte: nesse terceiro caso, sempre aparece aqui o produto notável. Aquele A menos B que multiplica A mais B. E quando você faz isso, vai resultar sempre quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. É melhor do que toda hora ficar fazendo distributivo aqui, né? Então, o resultado embaixo vai ficar assim, ó, 1 ao quadrado menos raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. E aí aqui em cima a gente vai fazer o chuveirinho, claro, e nós vamos ter aqui 1 mais raiz de 2. Qual que ficou o resultado disso? 1 mais raiz de 2 divididos por 1 ao quadrado, 1. Raiz de 2 ao quadrado, 2. A raiz corta com a potência 2. 1 menos 2, menos 1. Então está escrito assim, ó, 1 mais raiz de 2 divididos por menos 1. Cuidado agora, esse menos 1 ele divide 1 e ele divide a raiz de 2. Então isso daqui, no fundo, você vai separar e vai escrever assim, ó, menos 1, vai fazer o joguinho de sinal, mais com menos, menos, beleza? E mais com menos também dá menos. Fica menos 1 menos raiz quadrada de 2. Então esse é o resultado aqui dessa primeira fração. Depois nós vamos subtrair a segunda. Então só para a gente separar, a primeira fraçãozinha. Agora eu vou trabalhar ali com a segunda fraçãozinha. Segunda fração nós temos 1 sobre raiz quadrada de 2 menos 1. Ora. Qual que é o fator racionalizante? Ou seja, o conjugado do de baixo. Se eu perguntar para vocês, quem é o conjugado de raiz de 2 menos 1? Isso, muito bem. Raiz de 2 mais 1. Então, vamos multiplicar pelo conjugado do de baixo. Raiz de 2 mais 1, raiz de 2 mais 1. Isso vai ficar, então, multiplicando por essa fração, certo? Então, em cima vai ficar raiz de 2 mais 1. E embaixo, novamente, um produtozinho notável. A menos B que multiplica A mais B vai ter que resultar em quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então você vai fazer raiz de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Ora, então teu resultado, isso daqui vai ficar raiz de 2 mais 1 divididos por, vamos lá, raiz de 2 ao quadrado, 2, menos 1 ao quadrado, menos 1. Então, resultando em raiz de 2 mais 1 sobre 1, que é raiz de 2 mais 1. Beleza? Então, você descobriu o valor da primeira fração e da segunda. Deixa eu deixar mais bonitinho aqui. Raiz de 2 mais 1. Ok.
O que nós vamos fazer agora? Nós vamos diminuir esse primeiro resultado do segundo. Então, lá para finalizar o exercício, você vai colocar assim, ó, menos 1, menos raiz de 2, menos, abre um parênteses, porque eu estou subtraindo todo esse número, raiz de 2 mais 1, e aí vai ficar assim, ó, menos 1, menos raiz de 2, aqui nós vamos fazer jogo de sinal, cuidado, ó, esse menos é como se tivesse menos 1 aqui na frente, multiplicando todo o parênteses. Então, você faz chuveirinho aqui, fica menos raiz de 2, menos 1. E agora a gente vai somar a parte dos números e a parte das raízes. Somando menos 1 com menos 1, nós vamos ter menos 2. E menos raiz de 2 com menos raiz de 2, menos 2 raiz de 2. Eu gostaria que vocês arrumassem, quando eu digitei lá o roteiro, na letra E eu coloquei menos 1, menos 2 raiz de 2. Então, façam esse favorzinho para mim e alterem. A resposta do exercício é a letra E. Porém, tem esse erro. Aqui onde está escrito menos 2, lá na resposta está escrito menos 1, belezinha? Ok? Vamos lá para o próximo, então? Então, dando sequência à nossa tarefinha aí, vamos lá para o exercício de número 63, belezinha? Lá no nosso roteiro. Qual é o valor da expressão raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 3 menos 1 somado com raiz de 3 menos 1 sobre raiz de 3 mais 1? Vamos praticar mais um pouquinho o nosso terceiro caso da racionalização, beleza? Então eu coloquei que a primeira fração é essa daqui, beleza? Deixa eu fazer de laranja, acho que fica melhor. Essa fraçãozinha aqui é a nossa primeira. Então eu vou fazer igual eu fiz no anterior. Se você quiser fazer direto no teu caderno, tem espaço e beleza, você pode fazer, tá? Ao mesmo tempo, toda a fração. Eu vou fazer separado. Bom, a primeira aqui eu vou perguntar para vocês, quem que é o nosso fator racionalizante? O conjugado do de baixo. E o conjugado de raiz de 3 menos 1? Raiz de 3 mais 1. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3 mais 1. Beleza? Vamos ver o que vai dar aí para nós como resultado. Então, fazendo o chuveirinho aqui em cima e aqui embaixo. Embaixo nós sabemos, tá? Embaixo vai dar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Já é aquele produto notável. Vou repetir aqui, ó, A menos B vezes A mais B sempre vai resultar em quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo. Aqui em cima nós vamos fazer chuveirinho, distributiva, e nós vamos ter como resultado, vamos lá, raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, e a raiz de 9 vale 3. Então o primeiro vai dar 3. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. E 1 vezes 1, mais 1. Então vamos ver aqui embaixo como é que ficou. Então eu vou somar um número com um número aqui, ó, o 3 mais 1 vai dar 4. E vamos somar as raízes. Raiz de 3 mais raiz de 3, 2 raiz de 3, belezinha? E aqui embaixo, o que vai aparecer? Raiz de 3 ao quadrado, 3. 1 ao quadrado, 1. Então nós temos aqui 4 mais 2 raiz de 3, divididos por 2. Belezinha? Então, vamos lá, se quiser já simplificar, esse 2 você pode cortar com o 4 e ele pode cortar com esse 2. Perceba que o 2 é divisor tanto do 4 quanto do 2. Não vale você dividir 4 por 2 e esquecer de dividir esse. Tá? Aqui não é uma operação de multiplicação, e sim de adição. Então esse 2 é o denominador das duas parcelas. Então, finalizando aqui, teremos assim, ó, 2 mais raiz de 3. Esse é o resultado da primeira fraçãozinha. Agora vamos à segunda. A nossa segunda fração. Vou colocar aqui no lado. Vai dar um resultado muito parecido. Já vou te adiantando. Os números são parecidos, né? Obviamente. Raiz de 3 menos 1 sobre raiz quadrada de 3 mais 1. Então vamos lá, racionalizar. Multiplica pelo conjugado do de baixo. Agora o conjugado de raiz de 3 mais 1 é raiz de 3 menos 1. Em cima e embaixo. Esse é o nosso fator racionalizante. O nome disso é fator racionalizante. O cara que elimina o radical do denominador.
Nosso objetivo é esse, eliminar o radical do denominador. Tá bom? Então vai ficar assim. Bora lá fazer distributivo em cima, chuveirinho. E embaixo nós vamos ter novamente um produto notável. Ok? Então em cima vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, dá 3. Raiz de 3 vezes menos 1, menos raiz de 3. Menos 1 vezes raiz de 3, menos raiz de 3 e menos 1 vezes menos 1, mais 1. Embaixo é o mesmo resultado aqui desse daqui anterior, ó, raiz de 3 ao quadrado menos 1. A mais B que multiplica A menos B. Então embaixo vai ficar 3 menos 1. Já vamos dar uma acelerada então no processo. Somando 3 com 1 nós teremos 4, menos raiz de 3 com menos raiz de 3. Quanto? Menos 2 raiz de 3. Muito bem. E agora vai dividir por 2 novamente. Vamos separar, lembrando que esse 2 divide o 4 e divide o menos 2. Resultado final aqui, 2 menos 1 raiz de 3. Eu falei que iam dar dois resultados bem parecidos. Agora nós vamos pegar o resultado da primeira fração e somar com o resultado da segunda. E vamos ver o que vai dar para nós aí. Então vamos lá escrever 2 mais raiz de 3, mais esse mais aqui da soma, mais 2 menos raiz de 3. Isso resulta para nós o quê? Soma número com número, 2 mais 2, 4. Raiz de 3 menos raiz de 3, se anula. Olha que maravilha. Resultado, então, dessa questãozinha de número 63, resultado dela vale 4. Beleza? Partiu para a próxima agora? A próxima, se eu não me engano, acho que era 69, tá ok? Então vamos lá. Só apagar o quadro aqui e a gente continua. Quadro apagado, renovado. Bora lá resolver o exercício de número 69 agora, meus queridos. Exercício de número 69. Considerando os números x igual a raiz quadrada de 2 mais raiz de 3 e o número y raiz quadrada de 2 menos raiz de 3. Determine o produto de x vezes y. Então ele quer que você multiplique x vezes y. Essa é a tua pergunta. Bora lá fazer então ali do outro lado. Então é o seguinte. Eu quero que você efetue raiz quadrada. Opa! Essa aqui não está funcionando. Raiz quadrada de 2 mais raiz de 3. Isso aqui vai multiplicar a raiz quadrada de 2 menos raiz de 3. Creio eu que agora que você já está dominando as propriedades, você vai tirar isso daí de letra, né? Então, olha essa cara. O índice aqui é 2, o índice aqui é 2. Radicais de mesmo índice, o que a gente faz mesmo? Coloca tudo debaixo do mesmo radical. Então eu vou escrever assim, agora de laranjinha, raiz quadrada, 2 mais raiz de 3, que multiplica 2 menos raiz de 3. Olha que interessante, olha o que apareceu aqui dentro do radical. Apareceu aquele produto notável que a gente veio batendo lá nos exercícios anteriores. Apareceu A mais B, que multiplica A menos B. Ó, um número aqui composto multiplicado pelo seu conjugado, olha que legal. E o resultado a gente sabe, o resultado disso é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo termo. Quem está fazendo o papel do primeiro termo? 2. Então eu vou escrever assim, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado menos a raiz de 3 ao quadrado. E aí vai ficar muito fácil. 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado é 3, raiz quadrada de 1, que vai me dar 1 como resposta. Muito simples esse, tranquilinho, né? Beleza? Já vamos na sequência aí, nós só vamos apagar o quadro e já vamos para o próximo exercício, que é o de número 74, tá ok? Mais 2 e a gente fecha a correção e a aula de hoje, beleza? Questãozinha de número 74, quase lá, hein? Olha só, calculando o resultado da expressão 3 sobre 3 menos raiz de 3, somado com 3 menos raiz de 3 sobre 3. Tranquilinho, parecido com o do exercício passado. Vamos separar isso daqui. Vou calcular primeiramente essa fração aqui. Temos que multiplicar pelo conjugado do de baixo. Então vamos ver como é que vai ficar esse trenzinho aqui. Tá? Isso eu não preciso me preocupar porque não tem raiz no denominador, então vamos ver como é que vai ficar no final e ver o que a gente tem que fazer.
Então eu tenho assim, ó, 3 sobre 3 menos raiz de 3. Conjugado do de baixo, conjugado de 3 menos raiz de 3 vai ser 3 mais raiz de 3, galera. Multiplica em cima e embaixo por 3 mais raiz de 3. Beleza? Ok. Vamos ver o que dá isso aqui. Então, só arrumando essa expressão. Aqui distributiva. 3 vezes 3, 9. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Beleza? Aqui embaixo, olha só, produto notável novamente. Acho que você já está memorizando, decorando. Então, embaixo vai ficar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Resultado desse trem. 9 mais 3 raiz de 3 divididos por 9 menos raiz elevada ao quadrado. Raiz quadrada elevada ao quadrado corta, vai ficar 9 menos 3. Ou seja, o resultado final, 9 mais 3 raiz de 3 sobre 6 nesse momento. Porém, esse daqui é só o resultado da primeira fração. Vamos ver o que a gente vai fazer com a segunda. Olha, vamos colocar esse agora somando com essa fração para ver o que a gente tem que fazer. Bom, então, trocando aqui em miudinhos, agora de laranja, né? Vai ficar assim. Não, laranja não, vamos de preto para ficar organizado o nosso quadro. Estou voltando aqui na expressão original, que foi transformada em 9 mais raiz de 3. Opa, essa aqui está falhando. 9. E o preto foi embora, não vai ter jeito. Acabou a caneta preta. Amanhã bora comprar. Então vai ficar 9 mais 3 raiz de 3 sobre 6, somado com 3 menos raiz de 3 sobre 3. O que eu tenho que fazer agora, galera? Perceba, nós temos soma de frações com denominadores diferentes. O que você aprendeu a fazer lá? Quando você tem esse tipo de situação, nós temos que reduzir um denominador comum. Ou seja, todo mundo aqui tem que ter o mesmo denominador. E o MMC entre 6 e 3 vale 6. De cabeça esse, né? O menor múltiplo comum. Então, vamos colocar assim, ó, todo mundo embaixo do 6. Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Primeiro você divide, depois você multiplica. Lembra que o D vem antes do M. 6 divididos por 6, 1. 1 vai multiplicar 9 mais 3 raiz de 3. Não altera. Agora vamos lá. 6 divididos por 3 é 2. 2 vezes 3 é 6. E aqui vai ficar assim. 6 divididos por 3 é 2 vezes menos raiz de 3 menos 2 raiz de 3. Agora você tem que somar os termos semelhantes aí. Esse com esse e o 9 com o 6. Resposta final do seu exercício. 9 mais 6, 15. E 3 raiz de 3 menos 2 raiz de 3, 1 raiz de 3. Não precisa colocar 1 na frente. Tudo isso divididos por 6. Essa é a resposta do exercício número 74, nosso penúltimo exercício da aula de hoje. Show? Vamos lá para a nossa saideira? Bora lá, meus queridos! E para terminar a nossa tarefinha de hoje, a questão de número 75 lá do roteiro, tá? É praticamente repetição de tudo que a gente tem feito até o momento, tá? Olha só, então vamos lá fazer a leitura e terminar a nossa aula. Seja A 1 sobre a raiz de 3 mais raiz de 2 e B 1 sobre a raiz de 3 menos raiz de 2. Ele pergunta, então, quanto que é a soma do A mais B? Você vai repetir tudo que eu fiz até o momento, basicamente. Então, bora lá. Temos assim, vou escrever aqui, 1 sobre raiz de 3 mais raiz quadrada de 2. Quer fazer junto, pode fazer, já colocar uma expressãozinha aqui do lado, na segunda fração do lado, ou fazer separado. Eu vou fazer separado. Aqui está o nosso A, não esqueça, tá? Multiplicando pelo seu conjugado. Quem é o conjugado de raiz de 3 mais 2? Raiz de 3 menos raiz de 2. Vou multiplicar em cima e embaixo. E aí vai ficar assim. Em cima, 1 vezes qualquer coisa. E o nosso qualquer coisa aqui é a raiz de 3 menos raiz de 2. Olha só, produto notável, né? A mais B vezes A menos B. Raiz de 3 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Isso aqui vai te resultar em raiz de 3 menos raiz de 2, divididos por 3 menos 2. Ou seja, raiz de 3 menos raiz de 2. Esse é o valor da parte
do A. Agora vamos fazer o B. E aí nós vamos somar o resultado do A mais o resultado do B, tá ok? Fechou? Então bora lá. O B é 1 sobre raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Bora racionalizar. Conjugado do de baixo. Raiz de 3 mais raiz quadrada de 2. Raiz de 3 mais raiz quadrada de 2. Já sabe quanto que vai dar, né? Creio eu que você já está imaginando. 1 vezes qualquer coisa. E aqui embaixo vai dar o mesmo resultado do de cima. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. É a mesma multiplicação que apareceu aqui, meus queridos. Então, se você quiser já colocar direto 3 menos 2, ou no caso 1, esse é o resultado do B. Pergunta-se, quanto vale a soma A mais B? Vamos substituir e somar. Quem dá para somar com quem aí? O A é raiz de 3 menos raiz de 2. Beleza? O B, raiz de 3 mais raiz de 2. Opa, aqui é raiz de 3. Desculpe. E agora analise aí o que dá para cortar dessa turma. Tem coisa semelhante aí, ó. Esse menos raiz de 2 eu posso cortar com esse. Olha que lindo, cortou. E esses dois aqui eu posso somá-los. Então a nossa resposta do valor de A mais B vai ficar igual a 2 raiz quadrada de 3. Essa é a resposta final do nosso exercício de número 75. Beleza? Fechamos racionalização. Talvez na aula de segunda-feira eu faça mais alguns exercícios para vocês ou mande um formulário lá, tá? No Google para vocês me responderem. Quero ver como é que está isso daí, porque eu não estou tendo muita resposta das perguntas que eu fiz lá. Não sei se vocês estão estudando. Então, mandem ver aí que nós vamos começar com um assunto novo, gente. O conteúdo continua, tá? A nossa ideia aí é não parar para quando voltar não precisar repor. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, então continue estudando. Grande abraço, até segunda, valeu? Tchau, beijão do Kiko, bom final de semana.